Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala é Luiz Gustavo do canal Paraense Investe. Vou falar aqui nesse canal durante o tempo os vídeos postados sobre CDBs, Tesouro Selic. Vou falar sobre ações de fundos imobiliários. Então, sou um investidor iniciante, como acho que a grande maioria também está aprendendo, continuo estudando sobre investimentos, sobre ações, fundos imobiliários, que é no tópico de renda variável. Mas para começar, fiz aqui esse slide para vocês, que todo investidor iniciante muitas das vezes tem alguns erros. Eles já querem ganhar já os seus dividendos sobre ações e fundos imobiliários, entrando em algumas corretoras, como por exemplo, como o Banco Inter ou Nubank. E já querem ter os seus dividendos, já ter já os seus aportes lá. E muitas das vezes acontece algumas situações ao longo do tempo. Isso acontece para qualquer pessoa. E assim, que é o primeiro tópico que eu tenho que dizer para vocês. Primeira situação é você fazer uma reserva de emergência. Por quê? Porque o nome já está dizendo reserva de emergência, uma reserva de fôlego. Por exemplo, se você tem alguma situação sobre que você está no seu emprego e no outro dia não está mais no seu emprego, ou uma situação de saúde, como todos nós temos uma situação que ficamos doentes e precisamos comprar os remédios, e os remédios também não estão baratos para comprar os seus remédios, e você vai tirar da onde? Então é da sua reserva de emergência. Fiz esses slides com esses tópicos. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui na tela de vocês, na tela aqui para vocês, assim, o título é Começando a investir a reserva de emergência. É o primeiro passo que você tem que ter, é a reserva de emergência, antes de mergulhar no mundo dos investimentos, quer dizer, nas questões das rendas variáveis. É fundamental ter uma reserva de emergência para garantir tranquilidade e segurança financeira. Então você tem que ter tranquilidade de colocar seu dinheiro, seu aporte, quando você recebe o seu dinheiro do seu trabalho, mês a mês, 15 dias, sempre aportando numa reserva de emergência, como CDBs de liquidez diária, que eu vou dizer aqui também no vídeo, Tesouro Selic, ou numa caixinha do Nubank, que também atrelada ao CDI, que muitas das vezes é 100% do CDI, tá? Aqui na reserva de emergência, tá aqui os seus sonhos, né? Ter um carro, ter uma casa, né? Já tá aqui atrelado nesses tópicos. E olha que eu vou dizer aqui para vocês, pessoal. Seu colchão financeiro. Por que esse tópico colchão financeiro? Eu vou dizer aqui no slide. Olha só, a reserva de emergência é como um colchão financeiro, te protegendo em momentos imprevistos. Quer dizer, dando um exemplo sobre a questão do emprego. Às vezes estamos no emprego e do nada ficamos desempregados. Até correr atrás de um outro emprego, às vezes pode ser rápido, às vezes demorado, para você conseguir um outro emprego, como uma perda de um emprego, por exemplo, aqui que eu estou dando esse exemplo, ou uma despesa médica inesperada, por exemplo, às vezes você pode estar doente, ou uma pessoa que você conhece também pode estar doente, também você tem aonde tirar esse dinheiro para comprar o seu remédio. E imagine essa reserva como um escudo, uma proteção, te blindando de tomar decisões precipitadas e te permitindo lidar com crises mais calmas. Muitos investidores, o que eles às vezes acontece? Quando acontece essa crise e alguns investidores iniciantes, o que eles fazem? Já tem ações, já tem fundos imobiliários já aportados, já compraram algumas cotas e eles vendem tudo. Porque da onde eles vão tirar esse dinheiro? Então eles vendem tudo, suas ações, seus fundos imobiliários, e às vezes não era preciso fazer isso se ele tivesse uma reserva de emergência, que é o primeiro passo que você tem que fazer. Aqui no terceiro slide, olha só que interessante aqui para vocês. Construindo sua reserva. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês.
aqui na tela aqui para vocês. Defina o objetivo. Você tem que ter um objetivo, um foco. A reserva te garante segurança para lidar com imprevistos sem precisar vender os seus investimentos em momentos desfavoráveis. É isso que eu falei alguns segundos atrás. Muitos investidores vendem as suas ações quando acontecem esses imprevistos, vendem seus fundos imobiliários para ter o seu dinheiro, né, na sua corretora para sobreviver, para correr atrás, ter um fôlego para correr atrás de um outro emprego. Se ele tivesse a reserva de emergência, ele não ia vender as suas ações, seus fundos imobiliários. Por exemplo, a escolha é a aplicação. Opte por aplicações de renda fixa com liquidez diária. Pense bem, quando você põe liquidez diária, como por exemplo Tesouro Selic ou alguns CDBs, ou um pouquinho do Inter, por exemplo, é garantido o acesso rápido ao seu dinheiro. Por quê? Com liquidez diária, ele só vai crescendo. Você vai aportando o seu dinheiro de R$20, R$30, R$40, R$100, dependendo do seu aporte, ele só vai crescendo. Então, você tem que entender o seguinte, que liquidez diária, se acontecer algum imprevisto, você tem como resgatar no mesmo dia útil, rápido e imediato. Então, entenda a renda fixa o seguinte, você empresta o dinheiro para o banco ou o governo, por exemplo, né, recebendo juros por isso. Você coloca o seu dinheiro, por exemplo, R$20, você já recebe no outro dia juros, né? E uma forma segura e estável de fazer o seu dinheiro render. Além do seu dinheiro que você botou, por exemplo, R$20, no outro dia já tem alguns juros. Então, você recebe os R$20 de volta mais os seus juros. Aqui no quarto slide, olha só que interessante. Definindo um valor ideal. Gustavo, você estava falando sobre R$30, R$20, R$10, mas posso colocar R$2? Pode, com liquidez diária, sempre colocando na liquidez diária. Mas eu estou dando um exemplo que a grande maioria dos investidores, o que eles fazem? Colocando na reserva de emergência, colocando um período de 3 meses a 6 meses. Ou para muitos, 1 ano, ou para outros que estão fazendo sempre, aportam em ações, aportam em fundos imobiliários e sempre colocando um dinheiro na reserva de emergência, um aporte dentro da reserva de emergência, mês a mês, 15 dias. Então, comece com 3 meses, comece acumulando o equivalente a 3 a 6 meses dos seus custos fixos mensais. Se lembrando que você ganha o seu salário, tem o seu salário bruto e o seu salário líquido. Quando você recebe, coloque algum desse dinheiro que você recebe, coloque dentro de um segmento de liquidez diária a 6 meses. Essa meta te dá mais segurança para lidar com imprevistos maiores e períodos mais longos e dificultosos. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal? Quando você acontece um imprevisto, como um exemplo que eu estou dando, um desemprego ou uma situação de emergência de saúde, às vezes, para muitos, às vezes está num desemprego, fica uma semana, fica desempregado, 2 semanas, até encontrar o seu emprego. Tem gente que fica até meses, não é verdade? Até meses sem conseguir um emprego. E essa reserva de emergência é o seu fôlego, é a sua proteção para você conseguir um trabalho, você conseguir ter uma saúde melhor com alguns remédios. Então é sempre importante ter a sua reserva de emergência. Aqui no quinto slide, aqui, pessoal, para vocês é o seguinte, olha só que interessante aqui a imagem, tem um símbolo aqui de emergência, prioridade, olha só, priorizando a segurança. Tem um símbolo ali de proteção. O que acontece? A proteção é a reserva de emergência, te protege de tomar decisões financeiras arriscadas em momentos de crise.
Às vezes, no momento de crise, tomamos muitas decisões precipitadas. Quando você já tem a reserva de emergência, você fica um pouco mais tranquilo e não toma decisões precipitadas. Tendo foco, olha só que tópico interessante, você tem que ter foco, você tem que ter uma meta. Com a reserva garantida, você pode se concentrar em outros investimentos, olha só que interessante, de forma mais estratégica e segura. Como a grande maioria dos investidores, além de reserva de emergência, que está sempre aportando, ele está tranquilo, está aportando lá alguns aportes na reserva de emergência, liquidez diária, ele está fazendo seus aportes no mundo financeiro, da renda variável, quer dizer, nas ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas, ETFs e outras coisas mais. Tem investidores que também estão investindo em dólar. Aqui no sexto slide, aqui, pessoal, é o seguinte: construindo um futuro financeiro sólido. Coloquei aqui uns 3 tópicos aqui para vocês entenderem um pouco melhor. A reserva de emergência, já deixando o primeiro passo que você tem que fazer. O primeiro passo para qualquer investidor iniciante é construir uma reserva de emergência sólida. Segundo tópico aqui para você, pessoal, a renda fixa. Com a reserva garantida, você pode começar a investir em renda fixa para gerar renda e proteger o seu capital. E o terceiro tópico aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: aí você entra numa renda variável, como ações, fundos imobiliários, e deixando bem claro aqui no slide, no longo prazo você pode diversificar seus investimentos em renda variável, diversificar, buscando crescimento patrimonial. Não se esqueça que a grande maioria dos investidores, eles querem ter uma aposentadoria mais tranquila, e tendo uma aposentadoria mais tranquila, você tem que diversificar os seus investimentos. Além você, primeiro passo, reserva de emergência. O segundo passo, você entrar numa renda fixa, como um CDB, um Tesouro Selic, sempre com liquidez diária. E depois, o próximo passo, você entrar numa renda variável. Aqui o sétimo slide, olha só que interessante. Comece hoje mesmo. Eu coloquei alguns passos, um triângulozinho, né? São essa pirâmide. São alguns passos que você tem que ter em mente. Planejamento. Conhece definindo seus objetivos e criando um plano financeiro realista. Você colocando na sua reserva de emergência, fazendo um planejamento mês a mês, 15 dias, ou todo dia, aportando lá, mas dentro da sua realidade. Não passe da sua realidade. Agora eu vou aportar R$100, no próximo mês eu vou aportar R$1.000 na minha reserva de emergência. Não. Você tem que ver quanto você pode aportar dentro da sua reserva de emergência, nas suas limitações. Fique tranquilo que a reserva de emergência é um momento crucial que você vai ter, mas sempre aportando todos os meses, colocando um dinheirinho lá, R$10, R$20, para qualquer situação de emergência, mas sempre com planejamento, com o pé no chão. A segunda situação, essa reserva, construa sua reserva de emergência para garantir segurança e tranquilidade, não só para você, mas pode ser até para uma outra pessoa, para o seu companheiro também, alguma situação, e você tem uma reserva lá garantida. Não põe na poupança. Poupança não rende muito pouco. Você colocando numa poupança vai render muito pouco, então coloque na liquidez diária, no CDI de 100% de investimentos. E o terceiro tópico aqui é investimentos. Olha só, pessoal, é o seguinte: explore diferentes opções de investimentos que se encaixem no seu perfil e objetivos. Olha só, diferentes opções de investimentos que se encaixam no seu perfil e objetivos. Como alguns das corretoras, a grande maioria tem o perfil conservador, arrojado. Você vai ver o seu perfil primeiramente quando você entrar numa renda variável. Então, veja com a sua realidade, planeje, tenha metas, sempre investindo mês a mês, tá? E oitavo,
e último slide, diz o seguinte: seu futuro financeiro começa aqui, começa hoje, às 21h20 do dia 20 do mês de janeiro de 2025. Então, galera, quem está iniciando, como eu também já estou iniciei ano passado, aportando mês a mês. Essa é a minha meta, ficar aportando mês a mês um valor, um aporte, e comece hoje, não perca tempo, para você ter daqui a 5, 10 anos, 20 anos, ter uma aposentadoria, uma renda passiva pingando no seu dinheiro, pingando na sua corretora, pingando na sua conta corrente, como fundos imobiliários, por exemplo, que é mês a mês cai o seu dividendo, né? Seu dinheirinho mensal, né? Construir sua reserva de emergência é o primeiro passo para uma jornada de investimentos tranquila e bem-sucedida. Comece hoje mesmo e garanta um futuro financeiro mais seguro e próspero, não só para você, mas também para sua família também. Então, tenha planejamento, tenha foco, tenha metas. Então, assim, pessoal, não sei se vocês gostaram desse vídeo, mas aqui nos próximos vídeos eu vou falar sobre esses segmentos, sobre CDBs, Tesouro Selic, o que é, renda variável, o que é. Então, cada vídeo aqui eu vou ficar falando sobre alguns tópicos, pessoal. Então, não sei se vocês gostaram, mas se vocês gostaram, deixe o like e compartilhe esse vídeo. E muito obrigado mesmo. Valeu!